se você buscar aí do primeiro dia até ontem, você vai ver que o Palmeiras joga da mesma forma. Eu falo em termos de intensidade. Hoje é muito difícil você jogar dessa forma durante 90 minutos. Mesmo quando você tem as alternâncias de controle de jogo, que é natural isso, porque você não consegue jogar durante 90 minutos. Mas eu falo, o poder de concentração do Palmeiras, ele é intenso o tempo todo. Ele é muito intenso. Dificilmente você vê alguns erros emocionais, né, que acabam gerando erros técnicos. O erro técnico acontece, é natural, um passe errado, um cruzamento errado, isso é natural do jogo. Mas a forma como joga o Palmeiras, e eu sou fã, me tornei, né, já, esse Aníbal, o que ele joga é impressionante. Nossa. Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo, você vai ver o que o Zé Elias falou do Palmeiras. Zé Elias, você sabe, ele, pelo menos na minha opinião, ele é ídolo do Corinthians. Acho que mais do que o Neto, inclusive. Neto que se julga craque, para mim o Zé Elias é mais jogador na história do Corinthians do que o Neto. Pelo menos no que eu entendo aí do que eu vi do Corinthians, né? E você, o que você acha quanto a isso? Discorda de mim? Então comenta aí. Inscreva-se no canal, dê o seu like, você sabe, quando surge o Alviverde a gente surge aqui trazendo essas polêmicas, essas tretas também da grande imprensa. E olha só, o Zé Elias rasgou elogios ao Endrick, especialmente ao Palmeiras do Abel Ferreira. 10º título do Abel, deitando o futebol brasileiro. Em São Paulo, desde que o Abel chegou, o Palmeiras faturou aí 10 títulos. Não vamos contar finais, tá? O Palmeiras faturou 10 títulos. O Corinthians 0 título, o Santos 0 título, o São Paulo 3 títulos, dos quais 2 foi em finais ali contra o Palmeiras. Ou seja, por pouco não tá 12-1 pro Palmeiras. Palmeiras versus os rivais do estado. Isso é Abel Ferreira no Palmeiras. Mas a gente observava, né, Zé, essa possibilidade do Gomes. O Gomes jogou. Aí o Lázaro foi a mudança ali na linha ofensiva. Foi um Palmeiras que o Abel conseguiu neutralizar o Carille e surpreender, né, Zé? Boa tarde, Edu, boa tarde, Pratos, boa tarde, Pedro, boa tarde, querido Bira. Obrigado, estamos sempre juntos aqui, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu acho que mais do que a surpresa do Lázaro, né, na escalação, eu acho que foi o comportamento do Palmeiras durante 90 minutos. Isso eu acho que é o grande, não vou dizer que é o grande segredo, né? Porque todo mundo já sabe que quando você vai jogar contra o Palmeiras, você tem que ter intensidade durante 90 minutos. Você não pode baixar a guarda em momento algum. E o Palmeiras fez isso, né? Você vê Aníbal jogando demais, o Zé jogando demais também. Eu acho que em termos de aquele jogo, o jogo típico do Palmeiras, né? Perde, pressiona, sai velocidade. O Endrick não teve tanta mobilidade, vamos dizer assim, né? Dava pra gente perceber ali, mas os momentos que ele participa do jogo são momentos importantíssimos, né? O querido amigo do Rafael Prats, né, que eu vou deixar calma com ele, mas nós vamos ter até depois, ele foi tão importante, Zé, que nós vamos ter um bloquinho só para falar do Endrick. Que é o erro, né, para mim. A início você fala assim, era do Endrick que estão falando? A início você fala assim, não foi pênalti, né? Você fala, não foi nada. E depois com mais calma você vê por trás realmente o João Paulo, quando ele levanta os braços, né, porque ele tenta ludibriar talvez as pessoas, né? Não fiz nada. Só que quando você pega por baixo, você vê a perna esquerda tocando no Endrick, aí não tem jeito, aí realmente foi pênalti. E é um menino que é iluminado, né? É um menino inteligente, um menino que tem uma postura muito boa, mas eu não fico com a surpresa do Lázaro, porque ali o Palmeiras, você vê que o Palmeiras, os jogadores cumprem as funções, né? Cumprem as funções exatas, aquilo que são as funções pedidas pelo Abel durante o jogo, segura um pouquinho mais, protege, fecha, vai em diagonal com a bola, né? É isso tudo, mas a intensidade, depois de quanto tempo o Abel está na frente do Palmeiras? 3 anos? Chegou 3 anos e meio. Quase 4. Se você buscar aí do primeiro dia até ontem, você vai ver que o Palmeiras joga da mesma forma. Eu falo em termos de intensidade. Hoje é muito difícil você jogar dessa forma durante 90 minutos. Mesmo quando você tem as alternâncias de controle de jogo, que é natural isso, porque você não consegue jogar durante 90 minutos. Mas eu falo, o poder de concentração do Palmeiras, ele é intenso o tempo todo. Ele é muito intenso. Dificilmente você vê alguns erros emocionais, né, que acabam gerando erros técnicos. O erro técnico acontece, é natural, um passe errado, um cruzamento errado, isso é natural do jogo. Mas a forma como joga o Palmeiras, e eu sou fã, me tornei, né, já, esse Aníbal, o que ele joga é impressionante. Nossa. Zé, aliás, ele joga é impressionante. E você me dá a oportunidade até de perguntar ao Bira e também ao Prates sobre o meio de campo do Palmeiras, que ontem teve o Veiga,
que chega, a gente vai falar muito, mas é o 12º gol dele em decisões. É um cara que saiu pênalti, tá 0-0. O Palmeiras tá atrás no placar. Né? Porque tá apesar do empate pra mim, o pênalti momento, mudou a decisão. No duelo, o Palmeiras estava atrás. O jogo era um até o pênalti, depois o outro até depois. A coragem de pegar a bola no duelo, teu time atrás e você ir lá bater. E o Aníbal Moreno. Eu vou ser sincero, fiz um estudo muito rápido e disse, a minha mulher estava muito preocupada que eu vinha para aqui. Eu disse, calma, 3 meses. 3 meses eles mandam-me embora. É a média. Portanto, se eu conseguir ficar 1 ano, é bom, mas 3 meses, eu acho que não aguento mais que 3 meses. As pessoas lá não têm paciência. Não é para os treinadores, seja português, argentino, brasileiro, qualquer um. Mas não posso mentir, não estava à espera de ganhar tanto em tão pouco tempo. Vocês sabem quanto difícil é ganhar aqui no Brasil. Vocês ouvem grandes treinadores a falarem do Brasil como é difícil. Nem eu acho que mesmo tenho noção daquilo que nós estamos a fazer. Acho que, não sei, daqui a 15, 20 anos o que estes rapazes estão a fazer seguramente que vai perdurar para a história do Palmeiras. Mas para ser sincero, não estava à espera de ganhar tanto em tão pouco tempo. Nós vamos mostrar daqui a pouco o Endrick, o comportamento dele antes de chegar ao Allianz Parque. Mas nós temos um conteúdo do Endrick com o Vinícius Nicoletti. E o Endrick falou... Isso é outro perigo também. Contou um pouquinho da visão dele da final. O homem do motel. O Palmeiras sempre foi o time que sempre esteve comigo em todas as minhas fases. Desde pequenininho, quando não tinha nada, quando ninguém apostava em mim, foi o Palmeiras que apostou. Então o mínimo que eu devo fazer é retribuir isso. E eu falei com o Murilo, falei com o Mike, falei com os caras, pô, não importa. Eu tô sentindo dor, tô machucado, mas, mano, falava palavras assim que não pode falar, mas, pô, eu vou jogar, eu vou dar minha vida por vocês, vou dar minha vida pelo Palmeiras. Isso aconteceu no jogo contra o Novo Horizontino, no jogo contra o Santos lá e aqui também. E, cara, fico muito feliz por saber que eu pude ajudar o Palmeiras e ainda mais com minha família toda aí também. Pude ajudar o Palmeiras a ganhar mais títulos. O Palmeiras é o time da minha vida, o Palmeiras eu tenho muita gratidão por ele. E óbvio que um dia eu vou querer voltar, né? A gente não promete nada nessa vida porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe se eu vou estar vivo amanhã, então a gente não promete nada, mas uma vontade imensa que eu tenho é de voltar aqui e poder ganhar uma Libertadores, porque foi isso que eu sempre quis, né, pelo Palmeiras. Não vou mentir, isso é bom, mas só de ver as criancinhas, sabe, pedindo pra tirar foto comigo, é um sentimento de dever cumprido, porque, como eu tava falando, eu não vou conquistar o coração de todos os brasileiros, porque eu sei porque eu vi antes, né? Eu sei o coração do povo mais já adulto, e eu coloquei uma coisa na minha cabeça que ninguém vai tirar isso, que é conquistar o coração de todas as criancinhas, porque eu quero ser um ídolo para elas. Moleque, bicho pegando, torcida, pá! E o garoto? Rapaz que segue todo entendimento, tranquilo, sabendo tudo que vai fazer. E foi lá e fez, hein? E foi lá e fez. O que você faria ali, Edu? Primeiro que se eu estivesse nesse ônibus aí, o cara já fica tenso, ou daria o peteleco em quem tá dormindo. Mas você jogou com caras diferenciados. Porra, achou com o Ronaldo? Ronaldo. Pegou um pouquinho do Romário também, né, Zé? Não, Romário não, mas uma vez Ronaldo, só na seleção. Rivaldo. Sim. Caras diferentes. Eu vou te fazer uma pergunta, Zé, olhando esse vídeo aí, que é um cara que vai pro jogo, pra decisão, o último título que ele pode conquistar, que até então não tinha conquistado, ele vai dando aquela cochilada. Você já viu isso várias vezes. Sim. Em vestiário, ônibus. É comportamento de quem é diferente, Zé, que sabe o que vai fazer? Não, ele é jovem ainda. Ele não passou por muita coisa no futebol. Né? Então isso dá tranquilidade para ele. Né? Pelo fato de ser jovem, ele sabe da responsabilidade dele, sabe quem ele é, sabe da importância dele, mas é jovem. Também, né? Então ele está mais relaxado, mais tranquilo e tal. Às vezes os caras que têm um pouco mais de experiência, eles criam outros mecanismos para talvez não sentir a força. E cada um tem um jeito de ser. Tem gente que gostava do pagode, tem gente que gostava de escutar rock, eu gostava de escutar música. Ele muitas vezes é a tranquilidade, dorme, descansa. Tem gente que, por exemplo, não dorme à noite, que fica preocupado com o jogo, chega na hora do jogo, não joga nada, entendeu? Porque não dormiu. Mas isso aí é sinal de tranquilidade, né? E de
simplicidade, tranquilidade e confiança. É a simplicidade de estar dormindo, a tranquilidade de, né, que é o sono, e a confiança de saber o que tem que fazer dentro de campo. Sabe por quê? Porque é simples para ele jogar bola. Eu falei no outro jogo que ele transforma as coisas grandes em simples. Por isso que ele é assim. É muito bem observado, e o Endrick, o Bira, conquista o quinto título profissional dele pelo Palmeiras. Ele tem 17 anos, ele tem uma ligação com o Palmeiras desde os 11. Dá pra ver no jeito que ele... Primeiro que ele é muito bem preparado, assessorado por falar tudo que fala, e fala com o coração, mesmo que é um menino, aí não vai... mas o olhar... Tem até uma pequena discordância sobre isso. Você acha que tem um discurso que é dirigido? Por que não pode ser dele? Mas eu acho que A gente tá sempre achando que é algo exatamente, preparado. mas é dele, dele. O discurso é dele. É um menino que podia ficar mais, a gente queria, obviamente, como todos os talentos aqui no Brasil. Mas ele vai embora. Olhando esses títulos, você acha que isso aí chega? Você que é um especialista no futebol internacional, lá em Madrid, os caras estão olhando de que maneira pra ele? Não, mas isso já chegou faz tempo. Desde que No debut, 2 semanas. Não, mesmo antes da contratação do Endrick, já se falava, já se noticiava do Endrick. Teve aquele torneio de Toulon que o Brasil ganha da Argentina, tem aquela foto ali que parecia o Pelé ali no meio, lá, sendo carregado pelos brasileiros depois de uma vitória contra a Argentina. Então, daí eles começaram a acompanhar muito, e na imprensa espanhola, principalmente quando começa a especulação do Real Madrid tá atrás, começa a mostrar, e daí quando ele é contratado, toda hora fica mostrando o jogo deles. Eles até se exaltam um pouco demais, tudo, né? Tem até um vídeo, quando teve Corinthians e Palmeiras no Brasileiro do ano passado, que foi 0x0, e o Endrick entra no final do jogo e começa a fazer um carnaval ali na defesa do Corinthians. Isso, que o Maicon, volante do Corinthians, vai lá e dá uma no meio do Endrick. Eles começaram a mostrar esse lance na TV espanhola, todos preocupados, porque o Endrick tá apanhando muito no Brasil. Olha aí, Ele deve apanhar porque os jogadores adversários devem odiar ele porque ele está fechado com o Real. Aquela coisa, né? O cara não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras aos 40 do segundo tempo, né? O cara tá escapando do livro no Corinthians e Palmeiras 40 do segundo tempo, vai estar pensando no Real Madrid. Não. O Michael foi em cima lá porque queria garantir empate. Crianças de qualquer maneira, eles acompanham muito. E tem muitas, sobretudo com o jogador brasileiro. Ali, o Fausto. Olha lá. Meu Deus. Fausto, um abraço pra você, meu. Olha lá, continua. Mas depois, ainda mais depois de alguns casos de jogadores brasileiros que acabaram não explodindo lá fora, eles ficam muito de olho na personalidade do jogador, né? Então, e o Endrick é um cara que chama muita atenção por isso. Eu concordo um pouco com o Pedro, que a gente fala muito que isso parece uma coisa muito treinada. Eu até acho que existe um staff ali por trás que ajuda ele. Mas eu também acho que sai um pouco dele, do pai dele, de ser uma questão assim... Você também não treina tanto assim. Você não sustenta o personagem. Exato. Tanto tempo, lógico. Minimamente. Exatamente. Algo genuíno da fala. Exatamente. E tem uma questão também que, assim, nesse meio de boleiro com 17 anos, ele fala, é muito fácil você vender a imagem. Você vender a imagem do boleiro encantado, do boleiro que é super divertido, quer brincar. E ele não compra muito isso. Porque talvez não faça parte da personalidade dele. Entendeu? Até quando ele vai falar lá do Bob Charlton, que ele fala que ele jogou no videogame. Tá na cara que foi treinado. Não, ele explicou, é que ele jogava no videogame. E o videogame você pode jogar. Você pode jogar com vários craques do passado, lá o Puskas. Ô, Bira, você sabe que tem uma coisa, só pra gente encerrar o assunto, Endrick? Jairzinho é mito no videogame. Lá na Europa, o pessoal passou a conhecer o Jairzinho, o furacão da Copa. Qual do jogo? Eu vou ficar devendo, nunca tive videogame. No FIFA. Quem não tem. Eu só queria falar uma coisa aqui, Zé, que eu não sei se vocês concordam. Jogar Decathlon, saía com os dois braços. Lembra? Lembra? Você jogou Decathlon? Era outro controle. Você gostou, né, Prats? Tinha um enduro também. Cada um, que eu vou te contar. Ô, Prats, sabe o que eu ia falar agora, ainda em relação ao Endrick? Ontem nós vimos um menino de 17 anos pegar a bola, né, debaixo do braço, colocar e falar, vou ganhar esse título aqui junto com meus companheiros. Não é que ele ganhou sozinho. A gente já viu ele fazendo isso contra o Botafogo. Você tá triste que ele Não. Eu quero dizer que isso aí é bom para o futebol brasileiro. Muito mais do que só para o Palmeiras. É uma geração que chega para a seleção e o Endrick com 17, Zé, com esse pensamento de eu consigo pôr a bola debaixo do braço e decidir um jogo. Que criticaram muito as gerações anteriores. Não tem essa personalidade e tal. Cada um vai ter sua opinião. Mas em relação ao Endrick, é um menino diferente com essa capacidade de eu quero decidir o jogo. As outras gerações, aí não é uma crítica específica, mas as outras gerações elas pararam um menino chamado Neymar. Que aí não é culpa dele.
Claro que não, porque ele é referência técnica e tudo bem. Não é culpa dele, é porque o Neymar sempre foi tratado de uma maneira. Todos os treinadores que passaram, não, deixa o Neymar, não, faz pro Neymar, o time tem que ser pro Neymar. Talvez, acho que o único time que não foi voltado ao Neymar foi o Barcelona, que era o Messi, ali era muito claro, olha, é o Messi. Né? No mais, por onde o Neymar passou, e como eu falei, não é crítica, é mérito por aquilo que ele conseguiu, mas nem sempre o que se faz é o certo, você tem o certo e você tem o errado. Né? Você vê, nós temos uma seleção com o Tite, em 2 anos ele fez com que a seleção, praticamente alguns jogadores, jogassem exclusivamente para o Neymar ter um tempo de respiro, né, de tranquilidade e tal, porque ele não pode jogar. Eu até entendo em determinados momentos, mas não em todos. Né? A seleção brasileira tem que jogar para todo mundo. Mas só que aí entra aquela questão que você está falando agora. Ele pega a bola, põe no braço, debaixo do braço, e fala assim, eu resolvo. Né? Eu acho que isso é muito mais em clube. E eu acho que ele tem essa capacidade. Né? Mas ao mesmo tempo que ele fez isso, depois quando acaba o jogo, ele falou assim, eu pedi desculpa para os meus companheiros, porque eu não sei como eles vão entender, né, a situação de eu falar, põe a bola no jogo e tal. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Mas assim, eu não sei na seleção. Eu não sei, por exemplo, se ele chegar na seleção com a presença do Neymar, como vai ser? Porque, como eu falei, naturalmente as pessoas procuram o Neymar. Naturalmente os jogadores procuram o Neymar. Natural, óbvio. Naturalmente, né? O treinador arma um sistema de jogo para o Neymar. Eu acho que o primeiro treinador nesses 14 anos de Neymar que falou assim, não, o Neymar precisa... A seleção precisa jogar sem o Neymar, acho que foi o Dorival. Eu não me lembro de outros... Temos que aproveitar. Mas ele falou assim, olha, tem que jogar sem o Neymar, tem que aprender a jogar sem o Neymar. E é de fato, é verdade isso. Né? E aí, como eu falei, nada contra o Neymar. É uma situação que é natural. O que eu acho, assim, é que ele vai chegar no Real Madrid, uma equipe totalmente diferente. Né? Uma equipe que vai estar entre os melhores do mundo, teoricamente. E ali é uma situação, né, diferente nesse aspecto, porque todos ali chamam responsabilidade. E aí eu acho que isso vai ajudá-lo. Vai dividir a responsabilidade, porque ele mesmo naturalmente vai entender que nem sempre ele vai precisar pegar a bola e resolver o jogo. Isso é uma coisa que ele vai ter que entender. Nem sempre ele vai pegar essa bola e vai falar assim, joga a bola em mim. Por quê? Porque você tem Vinícius, você tem Rodrigo, você tem o Bellingham, você tem Kroos. Eu não sei se, né, como é que vai. Acho que o Kroos vai parar ou tem mais um ano de contrato, eu não lembro, né? Eu vou falar para você. Eu vou falar para você porque eu já vi uma vez o Guardiola falando, e não é comparando, mas o Guardiola falando sobre o Messi. Porque o Messi não está pegando a bola todo o tempo, tal. Eu falei assim, porque o Messi, enquanto a bola está de um lado, ele está mapeando todo o campo para ele entender onde ele vai se movimentar, onde ele pode pegar a bola, onde ele pode fazer isso. Uma vez conversando com o Silvinho, na época de Barcelona, Vitamina, que foi treinador do Corinthians, eu falei, pô, Silvio, como é que funciona o Barcelona e tal, né? Ele falou assim, o homem mais importante do Barcelona é o Busquets, né, e o Deco. Eu falei, por quê? Porque o Busquets é o que faz a bola jogar e o Deco é que faz o mecanismo rodar, né? E o Messi? Ele falou assim, o Messi é o seguinte, a força dele ele entende que ele não precisa pegar na bola o tempo todo. Ele não tem essa vaidade, essa necessidade de pegar a bola, vem cá, eu vou parar na frente do Pedro, vou dar uma rabiscada, vou fazer isso. Não. Ele sabe que uma hora a bola vai chegar nos pés dele, e aí ele vai acelerar. Ele vai ser decisivo. Ele não tem isso. Então eu acho que o Endrick, nesse aspecto, ele vai encontrar no Real Madrid um time que vai ajudá-lo bastante nesse sentido. E eu não estou dizendo que é vaidade dele, não é isso, mas é o saber se comportar com essas situações. Né, de não ter que ficar pegando a bola o tempo todo, de não ter que chamar a responsabilidade o tempo todo, para ele poder, e ele vai dividir isso com todo mundo. E quando ele menos esperar, é o que ele vai mais receber, bola de todo mundo. Bellingham, sabe, esses caras vão fazer essa bola chegar nos pés dele o tempo todo. Parabéns, Lázaro, parabéns aí pelo título. O pessoal que eu não vou antecipar, né, porque o pessoal já vai querer saber, que você faça uma comparação, mas eu queria que você falasse da dificuldade, ou se como você está se encontrando, né, voltando ao Brasil, num futebol diferente, né, porque o Flamengo era um futebol mais técnico, você foi para o Almeria, voltou, e agora no Palmeiras é um futebol muito mais próximo daquilo que você deve ter visto na Europa, que é um futebol mais intenso, marcação, espaços divididos, né? Como é que você está se readaptando ao futebol brasileiro? Porque quando você joga no Palmeiras, a exigência é muito alta, né? Você tem que estar sempre jogando bem pela competitividade que existe dentro do elenco. Parabéns aí mais uma vez pelo título. Valeu, muito obrigado. Em relação a isso,
Graças a Deus eu estou me sentindo muito bem aqui dentro do Palmeiras. Desde quando eu cheguei aqui o pessoal me tratou muito bem em relação aos jogadores, comissão e até funcionários também. Isso, querendo ou não, faz com que você se sinta à vontade para você performar cada dia mais, para você evoluir cada dia mais. Isso daí eu venho aprendendo cada dia mais com essa comissão, com esses jogadores também, que eu sei que tem bastante nome, bastante respeitado no futebol brasileiro. Então não tem maneira melhor de estar no Brasil, em um grande clube, onde tem grandes jogadores, tem um excelente treinador. Então você tem de tudo para evoluir. Então eu tive essa passagem lá na Europa também, que foi bastante importante para mim, de aprender bastante coisas. Então agora que eu estou de volta para o Brasil, né, graças a Deus voltando já com o título, e que seja o primeiro de muitos aqui. E tem essa temporada aí, que essa temporada seja bastante abençoada e gloriosa para todos nós. Bira, ó, o Lázaro aí, campeão, e ele lembrou da experiência que tem na Europa, né? Mas com pouca idade, igual eu brinquei aqui, mas já experiente, né? Jogador experiente. Até pegando um pouco dessa experiência, não só do Lázaro, mas experiência do Palmeiras em decisões. Uma coisa muito marcante do Palmeiras quando faz jogos importantes, as decisões, eventualmente alguns clássicos, é como em determinado momento do jogo, parece que o Palmeiras, até brinquei lá na redação ontem, a gente vendo o jogo, acho que foi com a Renata Royal que eu estava conversando na hora, que o Palmeiras às vezes parece aquele predador, quando ele fareja o sangue, fareja o medo do adversário, é ali que ele ataca, ali que ele vai lá para resolver a parada. O Palmeiras, nesses jogos decisivos, muitas vezes o jogo está mais cozinhado, mas tem um determinado momento que o Palmeiras percebe que o adversário fica um pouquinho mais vulnerável, é aquele momento que o Palmeiras aumenta a intensidade, vai para cima, pressiona e resolve o jogo. Ontem até nem conseguiu com tanta facilidade assim, né? Entre o primeiro gol e o segundo gol, aí ele vai um tempo até resolver. Nas finais anteriores, por exemplo, resolveu logo no primeiro tempo tudo. Como é que é o trabalho do Abel e do elenco, não só para ter essa mentalidade de perceber quando o adversário está mais vulnerável e assim, é agora que a gente vai resolver o jogo? Para todo mundo, o time se mobilizar, entender o momento de forçar um pouco mais para aí sim sair com a vitória, sair com o título. Em relação a isso, como eu falei, né, acabei de chegar no clube, mas com esse pouco tempo que eu estou aqui, realmente dá para perceber muito que o Palmeiras é um time que fisicamente é muito forte, não só fisicamente, mas como a qualidade também dos jogadores. Isso daí é impressionante também, porque se você tira um jogador e põe outro, você sabe que vai conseguir manter a qualidade também. Então é por isso que eu falei, os jogadores têm que estar sempre preparados, tem que estar sempre focado ali para quando tiver a oportunidade de aproveitar. E quando você está bem fisicamente, os jogadores estão bem fisicamente, isso daí é uma coisa muito boa também, que aqui no Palmeiras eles trabalham, o trabalho aqui no Palmeiras é muito bom, é muito forte. E isso faz com que dentro do campo a gente possa aguentar muito bem os 90 minutos ali do jogo, né? Com intensidade, fazendo o sufoco ali no adversário. Então não é à toa que quando chega no jogo a gente consegue aplicar nosso futebol e meio que assumir o controle total do jogo, né? Tá aí o pessoal da ESPN, o Zé Elias realmente deu aula, deu show em sua análise aí mais uma vez. E você vai dar show se der o seu like, se der o seu positivo para cima e também se deixar o seu comentário aí. Gostou dessa análise aí do Zé Elias? Realmente mostrou que entende do riscado aí, hein? Até falou que não achou o pênalti no início, mas que quando viu ali a imagem com calma, quando reviu ali o lance, realmente vê o toque ali do goleiro João Paulo no Endrick, que derruba sim o Endrick. E a imagem é claríssima, contra fatos não há argumentos, contra imagens não há falácias, não é, Neto? Não há falácias. Então quem fala tem que ser internado, como eu disse no outro vídeo, tem que ser internado, camisa de força urgente. Quem não viu o pênalti no Endrick tem que ser internado. Se você acha que você não viu, tem que internar você também. É isso aí. Tem que internar. E é isso. Inscreva-se no... Aqui não tem meias palavras, aqui não tem lero-lero, enrolação, enganação, não. Aqui não tem disso, tá? Se tiver de falar, a gente fala. E se você acha que não foi, tem que ser internado. E é isso. O Neto, você que acha que não viu, tem que ser internado. Tá, seu anti? Você é anti.
Até o próximo vídeo. Avante palestra!